Olá, eu sou Adriano Moneta e este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Tudo isso com o apoio da ACESP, que é a Associação dos Canais Comunitários no Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da autonomia e mandato do diretor-geral da Polícia Federal. E para conversar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio hoje a deputada Janaína Pascoal, do PSL, deputada estadual, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, também advogada, professora da USP, agora licenciada, não é, doutora? E ao lado dela está a nossa anfitriã, doutora Tânia Prado, que é presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF aqui em São Paulo, para quem agora eu passo a palavra para dar as boas-vindas à nossa convidada. Doutora Tânia. Professora Janaína, foi minha professora na Faculdade de Direito lá de São Francisco, conheci já novinha, né? Já estava dando aula na faculdade e depois acompanhei sua trajetória, todo esse tempo, seu engajamento, sua luta também contra aquilo que é errado, né? Contra a corrupção, contra tantas coisas erradas. E para nós é muito especial a sua presença aqui, eu agradeço. É honra minha poder estar aqui e testemunhar, né? Uma aluna tão bem sucedida. A gente fica muito feliz, né, em reencontrar os alunos fazendo o que gostam, fazendo o que amam com dedicação e seriedade. Parabéns. Muito obrigada aí pelo seu exemplo, sempre. A gente sabe que não é fácil, né, seguir uma nova carreira política, e é tão importante pessoas, né, como a senhora, envolvidas ali e nos representando, né? Muito obrigada, muito obrigada. Eu gostaria que a senhora fizesse o meu papel agora, gostaria que a senhora começasse as perguntas que a gente vai levar ao longo do programa para que a deputada pudesse falar a respeito. Ela que é do PSL, partido do presidente da República, e esse tema não veio à toa, ele veio muito porque recentemente nós tivemos algumas questões levantadas aí que ensejaram a discussão da autonomia na Polícia Federal. Passo a bola para a senhora agora. Essa bandeira da autonomia, que já vai completar agora 10 anos, né? Uma bandeira que começou ali em 2009, né? Vamos pensar o que estava acontecendo, era pós-mensalão, pós muitas coisas, e ali havia uma necessidade realmente de proteger mais a Polícia Federal de ingerências de governantes, ingerências às vezes até não dolosas, mas que acabavam atrapalhando o bom funcionamento da instituição da Polícia Federal. E mesmo com tantas dificuldades, né, a gente olha para trás e vê que a Polícia Federal conseguiu desenvolver tantas investigações, operações fundamentais, e chegando ao ápice aí com a Operação Lava Jato, fases que ainda continuam a se desenvolver, mas sempre que acontece algum corte de recursos ou alguma tentativa de mudança de dirigentes da PF, a gente sabe que ali tudo isso acontece porque é uma instituição que tem uma vulnerabilidade muito grande. É claro, está dentro do Poder Executivo, os cargos de confiança são, no fim, né, quem dá a última palavra ali é o presidente da República, esse é o sistema atual, é previsto na lei, na Constituição, claro, mas a gente acredita que seria importante não só na Polícia Federal, em outras instituições também, né, até se pensar isso na Polícia Judiciária, uma blindagem, estudar alguma forma de proteger para que aquelas pessoas que estão trabalhando ali, sobretudo com os casos sensíveis, não sofram a interferência, né, numa troca de chefias, de superintendentes, que acaba inviabilizando o trabalho, como acontecia muitas vezes lá atrás, a gente via essas ameaças, as mudanças, né, de chefias e tal. Então, a gente queria ver, né, a sua opinião, o que a senhora pensa, o que poderia ser feito para fortalecer essas instituições de combate ao crime. Então, quando vocês fizeram aquele abaixo-assinado lá na Paulista, né, pela autonomia, eu subi e, como uma cidadã, assinei o abaixo-assinado. Sempre fui defensora da autonomia, sob o ponto de vista da institucionalidade, né? Nós temos que começar a pensar as instituições sob uma perspectiva de Estado e não de governo, porque os governos se sucedem, né, mas o Estado fica. Então, eu lembro uma vez de uma briga no meio do processo de impeachment, e aí no auge da Lava Jato, eu tive uma reunião de trabalho, um tema técnico de trabalho, e um dos participantes falou, você tem que entender que a Dilma, né, deixa a Polícia Federal investigar. Eu falei, como? Não, a Dilma deixa. Eu falei, mas não é questão de deixar ou não deixar.
Não tem nada a ver a Dilma com a Polícia Federal, né? A Polícia Federal tem um papel técnico. Também quando existe algum tipo de desvio, vamos supor, da Polícia Federal, sem mando de ninguém, mas começar a querer perseguir A ou B, também é uma ilegalidade, né? Você querer, por exemplo, forçar uma situação, né? E falo isso da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, não importa, né? Agora, aparece um indício de uma ilicitude. Qual é o papel de uma polícia correta, uma polícia de Estado, seja ela federal, seja ela estadual? Apurar, né? Se a apuração será feita pela Polícia Civil, se será feita pela Polícia Federal, só depende da competência, né? Mas é necessário ter... Quando eu falo autonomia, talvez a palavra autonomia não seja a melhor. É a liberdade de trabalhar tecnicamente. Então, isso é necessário, né? A liberdade de trabalhar tecnicamente. Apareceu um indício, vamos apurar. Não importa se esse indício implica Tício, se implica Caio, né? Se implica alguém do partido A, do partido B, ou alguém sem partido. Se implica alguém da religião C, da religião D, ou alguém declaradamente ateu. O que interessa é a objetividade dos fatos. Não é assim? E passa sob o controle do judiciário. Isso, passa sob o controle do Ministério Público, do Judiciário, que a gente espera que leiam os atos. Porque também existem situações tão esdrúxulas que a gente fala, meu Deus, será que ninguém leu isso? Né? E aqui, como Passou batido pelo estagiário. Ninguém leu. Né? Ninguém leu esse auto de instauração desse inquérito, ninguém leu essa denúncia, ninguém leu essa sentença. Então, é muito importante também ter em mente, para aquelas pessoas que têm autoridade, que quando alguém inocente é exposto, perde-se a confiança no sistema. Então, é muito importante que a autoridade tenha consciência do seu peso, do seu poder. Agir corretamente, agir licitamente, né, para estimular que outros também ajam corretamente e licitamente. Não perseguir o honesto. Responsabilizar sem abusos o culpado, né? Esses são princípios do Estado. Então, quando a gente fala em autonomia, é nesse sentido. Na verdade, eu penso dessa forma muito antes de entrar em contato com a pauta da Polícia Federal. Eu já penso dessa forma pela minha experiência trabalhando como assessora na Secretaria de Segurança Pública. Né? No início dos anos 2000, eu trabalhei na Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo. E havia uma coisa chamada, falava-se, né, da NASA. O que era a NASA? Ainda há, doutora. Oi? Ainda há. O que era a NASA ou o que é a NASA? Depois eu não ouvi mais relatos. Aquele delegado que começa a investigar, começa uma investigação, de repente até começou uma investigação sem saber onde ia chegar, mas começa a se aproximar de alguém poderoso. Por qualquer razão, não sei, pode ser o poder do dinheiro, o poder da caneta, o poder político, não importa. Esse delegado rapidamente é tirado daquele posto e mandado para a NASA, né? Ele fica, vamos dizer assim, sob congelamento. Então, já naquele momento, eu era muito jovem, né? Não tinha nem terminado o doutoramento ainda, eu entendia que o delegado de polícia precisava ter alguma garantia parecido com uma inamovibilidade, entendeu? Dali para cá, houve alguns avanços. Teve a lei, né, da autoridade policial, pelo menos para deslocar tem que passar por um conselho. Então, assim, houve algumas ações de proteção, vamos dizer assim. Mas não sei se foram suficientes, né? Não sei se foram suficientes. Então, assim, esse meu pensamento, ele é até anterior, nessa questão toda de Lava Jato, ele é muito mais estrutural, né? E com isso eu não estou desmerecendo quem pense assim por força da Lava Jato, não é isso. Mas é algo que eu já penso há muitos anos, né? É muito difícil uma pessoa trabalhar com liberdade, com uma perspectiva técnica, quando ela sabe que a qualquer momento ela vai poder ser deslocada da sua atividade, entendeu? Ou até reduzir a equipe de trabalho. Ela vai poder ser perseguida, ela vai poder ser punida, entende? Sim. Então, assim, Janaína, você é favorável a um mandato para o delegado geral?
tanto na Polícia Civil como na Federal. E, por óbvio, talvez tenha que ter algumas previsões de que se esse cidadão abusar, no sentido de, vamos dizer assim, criar situações, forçar situações, plantar situações, Fatos objetivos. que ele pode ser punido, né? Algo equivalente a um crime de responsabilidade. Né? Mas a essência deveria ser que existe uma garantia, uma segurança institucional. Né? Tem problema o presidente dizer que quer que preferiria fulano ou beltrano num cargo? Isso em si não é um crime, né? Isso em si não é uma coisa ilícita, mas por quê, né? A gente quer entender os porquês. Né? Então, assim, daquele ato administrativo. Entende? Quais são, por quê? O que é que está acontecendo? O que suscitou? Que em certa medida foi o fundamento até do nosso pedido de impeachment do ministro Toffoli. Por que nós pedimos o impeachment do ministro Toffoli? Que ele deu uma decisão com a qual nós não concordamos? Não. Porque ele dá uma decisão suspendendo todas as investigações no país no momento em que ele está sendo, de alguma maneira, vinculado a movimentações financeiras suspeitas. Então, ele utilizou o poder do cargo para se blindar. Porque entendeu? Os fatos foram muito próximos. Muito próximos. Né? Da mesma maneira que a gente pode estar errado na nossa cisma, mas gera uma situação quando a pessoa diretamente beneficiada por aquela decisão, que foi o senador Flávio Bolsonaro, se movimenta para impedir que os colegas assinem a CPI da Lava Toga. Pode ser uma coincidência, entendeu? Mas quem olha com algum distanciamento acha estranho, entende? Então, assim, nós temos que criar estratégias de proteção, não é nem das instituições, é da institucionalidade. Entendeu? É da institucionalidade. Deputada, eu queria interromper a senhora só um pouquinho para a gente encerrar o primeiro bloco. O programa Segurança Pública em Debate, primeiro bloco de hoje fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, que estamos conversando a respeito da autonomia e do mandato para o diretor-geral da Polícia Federal. Eu vou reapresentar a nossa convidada de hoje, que é a deputada Janaína Pascoal, do PSL, também advogada, também professora licenciada da Universidade de São Paulo. Eu também me licenciei, não me licenciei, mas saí do escritório de advocacia, então eu não estou advogando. Só queria deixar claro. Ótimo, ótima observação, deputada. Perfeito. E ao lado dela está conosco a nossa anfitriã da semana, a doutora Tânia Prado, que é a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado de São Paulo e também diretora regional da ADPF. Deputada, a senhora estava traçando uma linha de raciocínio, eu tive que interrompê-la, eu gostaria que a senhora retomasse. Não, acho que eu consegui completar. Conseguiu? A gente tem que garantir a institucionalidade. Então, a ideia de ter um mandato para o delegado-geral é algo que protege. Né? São 2 anos? Ok, naqueles 2 anos haverá uma linha de trabalho. Né? Se a pessoa cometer alguma ilicitude, pode ser afastada pela ilicitude, mas não porque desagradou A ou B. Entendeu? Então existe até fake news, eventualmente, né? Sim, que estejam falando mas seria mais ou menos o que acontece na Procuradoria-Geral da República. Né? Existe um procurador, uma procuradora-geral da República por um prazo de 2 anos. Essa pessoa não vai poder ser afastada porque instaurou um inquérito com fundamento, né, lógico, para apurar A ou B. Se ela cometeu uma ilicitude, como qualquer outra autoridade, vai poder ser punida. Mas é importante essa institucionalidade. Né? Eu acho que isso, para as polícias, traria alguma segurança. E para todas, né? Militar, civil, federal, entendeu? No âmbito estadual, isso está um pouco longe ainda, a senhora não concorda? Autonomia, mandato, eu acho que se há alguma coisa mais
possível seria no âmbito federal, na Polícia Federal. O que a senhora acha, doutora Não consigo ver a Tânia? diferença. Eu acho que o debate ele segue junto. Acho que Talvez alguns estados estão conseguindo algum. talvez tenha tido aí um amadurecimento maior com relação à federal, porque a Polícia Federal, ela conquistou um Sim. espaço no coração da população, entendeu? As outras polícias também têm, mas eu acho que houve aí nos últimos anos uma aproximação da Polícia Federal com a população. Então, talvez a pauta da autonomia da Polícia Federal Ficou mais forte. tenha ganhado aí mais adeptos, mais simpatizantes, mas eu não consigo enxergar que os debates corram separados, entendeu? Mas a senhora acha que, por exemplo, aí é uma discussão que a gente acha que nem precisa se estender muito aqui, mas é uma curiosidade. Essa questão de ter um mandato fixo não caberia mais às polícias judiciárias do que, por exemplo, a polícia militar, que tem um comandante geral, já que a polícia militar é ostensiva, preventiva, é um braço armado do Estado na prevenção e repressão de crimes, etc., ou isso não tem nada a ver? Eu não consigo ver essa diferença. Não. Para mim, assim, é óbvio que a gente percebe mais a intervenção política, né, na polícia que a gente chama de judiciária. Mas existem situações que a PM também pode ser instrumentalizada politicamente. Então eu não acho que seria um pleito descabido que o comandante-geral tivesse um mandato. Entendi. Entendeu? Até daria mais segurança para a tropa. É possível, sim. Entendeu? A gente Sim. sente mais a intervenção política nas polícias judiciárias. Por causa das investigações. Né? Mas, por exemplo, me incomoda muito perto de eleição. Às vezes você está passando numa rua, tem um monte de carro de polícia militar com aquela coisinha, e você vê que está tudo ali parado. Eu já cheguei a telefonar antes de ser deputada. Escuta aqui, por que tem tanto carro de polícia parado, com tanto local precisando de policiamento? Por quê? Porque quer dar aquela visibilidade. Percebe que a polícia militar também pode ser instrumentalizada? Nesse sentido, E muito, eu aliás. olho polícias como instituições do Estado. Entendeu? Não é o governo algo. Isso, a preocupação de preservar essas instituições. Doutora Tânia, E uma outra questão, né, que a gente estava até conversando, é a importância de ter o ministro Sérgio Moro, né, na função ali no Ministério Pelo da amor de Justiça. Deus, gente, deixa eu pedir, olhando ali. e ali? Não, quando desculpa, é que tá eu tenho certo, que tá olhar? certo, é É aqui pra mim, mesmo. isso. Por favor, aquelas pessoas que apoiaram a eleição do presidente, aquelas pessoas que apoiam a Lava Jato, as pessoas que apoiaram o impeachment, que as pessoas que acreditam no processo de depuração do país, aconteça o que acontecer, não peçam para o Moro sair. Não peçam para o Moro sair, porque eu tenho visto pessoas bem intencionadas mandando para mim, mandando na imprensa, mandando para ele, ministro, saia, o senhor está sendo desprestigiado, o senhor está enfraquecido, o senhor está sendo desrespeitado. Isso é um pensamento, né, ultrapassado, é um pensamento melindroso, com todo respeito. Nós precisamos de pessoas honestas, de pessoas corretas, de pessoas comprometidas com o processo de depuração em locais estratégicos. O Ministério da Justiça é um local estratégico. Mas ele indicou o delegado-geral e o presidente quer tirar. Espero que o presidente entenda que é uma questão institucional. E aí eu não estou falando nem a favor nem contra nenhuma pessoa, né? Porque eu não tenho como dizer que eventualmente a pessoa que seria indicada pelo presidente seria uma pessoa má. Então eu não vou entrar nesse pessoalismo. Não vou entrar no pessoalismo. Mas é importante, para não gerar dúvidas, que o presidente compreenda, né, essa dinâmica da institucionalidade. Mas vamos imaginar que, eventualmente, o presidente não compreenda. Tem muita gente dizendo assim, não, porque se acontecer tal coisa, se o presidente fizer isso, o Moro tem que sair. Moro não tem que sair. eu já li na imprensa Moro isso. é ministro de Estado, Moro é uma garantia para todos nós, é uma garantia de que o Ministério da Justiça não será instrumentalizado, né? Infelizmente, no passado recente, o Ministério da Justiça funcionou como escritório de advocacia dos presidentes. Estou errada? Praticamente. Entendeu? Os últimos ministros da Justiça funcionaram como advogados dos presidentes da República. E o ideal é Né? que seja uma pessoa isenta. Muitos funcionaram. Então, assim, o ministro Sérgio Moro não vai fazer esse papel. Já mostrou que não vai fazer esse papel. E na parte penitenciária, né, ele vem mexendo bastante. Então, muita gente quer que ele saia.
né? Porque A senhora confunde. tem algum contato com ele, alguma coisa assim? Não temos proximidade, não temos... Muita gente acha que nós somos amigos de longa data. Eu nunca estive pessoalmente com o ministro. E... Então, assim, não peçam para ele sair. Porque se ele sair, se esse movimento que a gente acha que está acontecendo, espero que não esteja, mas de desmonte, né, de tudo que aconteceu nesse nosso processo de depuração, se isso estiver mesmo acontecendo e ele sair, vão enfiar alguém com o mesmo perfil que nós tivemos aí no passado recente. Né? E aí o país perde. Entendeu? Então não é hora de milindre. Não é hora de dizer assim, não, ou ele se impõe, ou o presidente cumpre o que ele quer, ou é melhor ele sair. Não, é melhor ele ficar. Entendeu? A pessoa de Estado, muitas vezes tem que engolir muito sapo. Não é fácil. Entendeu? Não pode ter vaidade, não pode ter, assim, pretensões pessoais. A pessoa que quer efetivamente fazer um papel, um trabalho perene para o país, não pode ter pretensões pessoais. Se tiver pretensões, não vai dar certo. Entendeu? Tem que ter pensamentos para o país. Até que me prove o contrário, eu acredito que o ministro tem. Porque eu o observo há muito tempo. Você põe a mão no fogo? Infelizmente, hoje em dia não se pode pôr a mão no fogo por ninguém. Mas pelo proceder dele... Ele está fazendo bastante coisa. O proceder dele é um proceder de uma pessoa de Estado, não de uma pessoa de governo, não de uma pessoa que age com pautas pessoais, com perspectivas pessoais. Então eu acho que ele é um homem que tem que ficar. Onde é que ele está? Entendeu? Ele tem que ficar. A gente está tendo... Ele está sob intensa pressão, né, deputado? Então, por isso que eu digo, parem de pressionar mais. Porque se as pessoas que apoiam o Lava Jato começarem a escrever que ele tem que sair, entendeu? Todo o PT quer que ele saia. PT, PSOL, a esquerda toda quer que ele saia. Por quê? Porque tem ódio mortal dele, porque caíram também, né, em função do meu trabalho e em função do trabalho dele. A verdade é essa. Por isso que eles têm tanto ódio da gente. Né? A direita corrupta também quer que ele saia. Porque também foram alcançados. As pessoas esquecem, mas tem muito político da direita preso. Outros tantos sendo investigados, outros tantos foram expostos. Querem que ele saia. Se aqueles que o apoiam também pedirem para ele sair, vai ficar difícil ele ficar. E para o país é importante que ele fique. E é importante também para as instituições, né? Porque se você tem uma troca de ministros frequente, como a gente viu, né, anteriormente, foram 7 ministros da Justiça trocados ali num curto tempo e um diretor-geral ficou 3 meses, diversas questões ali, a gente vê o enfraquecimento das instituições todas que estão ali debaixo daquele guarda-chuva e com reflexos até colaterais. Então a gente vê o ministro Sérgio Moro, ele tem umas metas ali claras, ele vem desenvolvendo alguns trabalhos. A gente acha que às vezes ele poderia melhorar um pouco mais a relação dele com a Polícia Federal, não digo do diretor-geral, mas de aspectos que poderiam ser melhorados, já que ele é o chefe ali dentro do Poder Executivo, então ele poderia aprimorar mais a Polícia Federal, incentivar mais coisas. A gente sabe que também é difícil conseguir recursos, né? Mas ele vem tentando, a gente viu para a lei do ano que vem, a lei orçamentária, e é isso que se espera no ministro, que dê meios, mas que não se intrometa nos trabalhos, né, de quem está investigando, nem que diga acelere o caso ou evite fazer tal coisa. O papel dele, ele não pode entrar nisso. Como algumas vezes a gente ouvia notícias de outras situações aí. Mas ele tem realmente, ele traz com ele uma aura, né, dessas coisas, desses casos mais complexos que passaram por ele, não só o Lava Jato, antes, aqueles casos do Banestado. A presença dele é importante, mas ele precisa também, muitas vezes, olhar ali dentro dos órgãos que estão no guarda-chuva do Ministério da Justiça, também para dar uma melhorada mesmo, porque logo de cara, quando ele assumiu, ele fez o pacote anticrime, que tinha muitas questões polêmicas. Eu acho que ele gastou muita energia também. A gente entende, claro, que tem coisas importantes no pacote, até apoiamos vários pontos, mas acho que se ele vestir ali a camisa de que ele está dentro do Poder Executivo, então é ali que ele tem que fazer as coisas acontecerem, como ele vem fazendo na área penitenciária, então ele tem um potencial muito grande ainda de coisas para serem feitas, né? E também muitas vezes a gente vê alguns colegas ressentidos que ele poderia defender mais essa preservação do diretor-geral, então quem sabe ele já se manifestou
a favor de um mandato de diretor-geral? Então, de repente, agora, quem sabe seja uma oportunidade dele puxar esse assunto também. Né? O problema é o seguinte, a gente não sabe o que ele está vivenciando internamente, entendeu? Será que se ele levantar essas pautas todas, que são justas, são legítimas, neste momento, será que ele não cai? Tudo é delicado. Então, assim, eu acredito que a gente está passando por um momento turbulento, né? Sim. Assim, eu ainda não consegui ter uma percepção, uma apreensão geral, né? Um quadro firme, uma convicção do que está acontecendo. Então, acho que é melhor entender que, neste momento, é melhor estar com ele do que exigir demais dele e, eventualmente, ele cair e entrar alguém para a gente perder tudo que foi conquistado nos últimos tempos, entendeu? É um momento delicado. A duras penas, né? Sim. Foi conquistado a duras penas. Deputada Janaína Pascoal, queria agradecer muito a sua presença aqui no programa de hoje. Infelizmente, já acabou o nosso tempo. Por mim, eu ficava falando mais 2 horas com a senhora. Doutora Tânia, agradeço também a sua presença aqui como nossa anfitriã. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. No programa de hoje, nós conversamos a respeito da autonomia e do mandato do diretor-geral da Polícia Federal. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.